Bom, gente, vamos lá. Aula 10 aqui do sexto ano. Vamos prosseguir então com a nossa parte lá de figuras geométricas planas, tá? E agora a gente vai entender algumas coisas relacionadas às retas e às posições que elas têm na nossa geometria plana. Tudo bem? Então as retas que nós vamos estudar aqui, o capítulo de vocês, né, na parte do capítulo, tem esse título aqui, retas paralelas e concorrentes. É basicamente essas duas retas que tem lá descritas para vocês, explicando certinho lá na página 132 e em diante. Mas, além dessas retas aqui, a gente vai aprender mais algumas outras posições que são importantes. Tudo bem? Então vamos lá para a aula. As retas. Vamos entender o que são elas, tá? As figuras planas e espaciais são formadas pela intersecção e posições de retas e planos, formando assim as figuras que conhecemos. Mas para isso, cada uma dessas retas ou planos devem estar em uma certa posição específica. Tudo bem? E aí, com isso, a gente tem que entender os nomes e detalhes que essas posições, né, que as retas ficam, levam. Qual que são esses nomes? Qual que é a característica da reta levar aquele nome em específico, né? Nós vamos entender, então, por que elas receberem esses nomes. Bom? Então, olha só as retas que nós vamos estudar. As retas que nós vamos estudar vão ser as seguintes, ó. Duas retas distintas irão assumir as seguintes posições relativas no espaço. Professor, o que é retas distintas? São retas diferentes. Então eu tenho uma reta aqui, eu tenho uma outra reta aqui, certo? São duas retas diferentes, aqui e aqui, tudo bem? Então, são retas em posições diferentes. Bom, quais são os nomes que elas vão assumir, certo? Elas podem ser retas paralelas, coincidentes, concorrentes, concorrentes oblíquas e concorrentes perpendiculares. Tudo bem? Então vamos analisar cada uma dessas retas aqui e entender como que elas funcionam. Tá bom? Então vamos lá para a primeira. As retas paralelas. Olha só. Duas retas são paralelas se não possuírem ponto de intersecção ou ponto em comum. Tá? O que isso significa? Significa, ó, essas retas não se cruzam em nenhum ponto e a distância entre elas nunca vai mudar. Então, observando aqui as imagens, né, das retas que eu coloquei para vocês, é fácil de analisar isso, dá para entender como isso funciona. Olha só, tem uma reta aqui, eu tenho uma outra reta aqui. Se você observar, elas não têm nenhum tipo de inclinação, elas estão, ó, retinhas aqui, perfeitas, certo? Uma em relação à outra. Se você for imaginar então essas retas, elas continuam, né, infinitamente para cá, infinitamente esse outro lado. Lembra na nossa aulinha lá sobre as retas, que eu expliquei que elas são infinitas? E se você imaginar essa situação para essas duas retas aqui, a gente não consegue visualizar em nenhum momento que elas vão se tocar, elas vão ter um ponto em comum. Por quê? Porque elas têm a mesma distância aqui entre uma outra, o mesmo tipo de inclinação. Então, quando isso acontecer, as retas não se tocam, elas vão ser chamadas de paralelas. Tá? Mesma coisa acontece aqui, ó, se ela estiver inclinada. Tá? Não tem problema nenhum ela aparecer desse jeito. Ó. O importante é que ela tenha, olha só, a mesma inclinação, possuem, né, a mesma distância sempre que a reta. Tudo bem? Então elas nunca vão se tocar. Mas se você observar uma coisa interessante, ó, eu falei que a reta é infinita, a reta ela continua, ó. Se ela continua, ela vai bater nessa daqui, essa aqui também. Então, quando isso acontecer, de uma reta encostar na outra, aí ela também vai ter um nome bonito, um nome específico, tá? Mas a gente vai ver isso depois, não agora. Tudo bem? Então vamos analisar a nossa próxima reta, então, nossa próxima posição de retas. Olha só, são as retas coincidentes. Então, se antes a gente viu retas paralelas em que elas não se tocam nunca, aqui, olha só o que acontece. São retas em que dois ou mais pontos de uma reta se coincidem, né, com a outra. Desta forma, na geometria, as duas retas coincidentes são uma só. Então, basicamente, eu
desenho uma reta, depois eu desenho uma outra reta em cima da que eu já tinha. Aqui eu desenhei a reta I, e depois eu peguei e desenhei a reta Y. Ó. Então aqui eu tenho duas retas, porque como eu desenhei uma em cima da outra, ela se torna uma só. Tudo bem? Isso aqui que é a reta coincidente, em que todos os meus pontos estão em comum. Todos os infinitos pontos estão na mesma posição. Certo? E agora a gente vai ver aquela que eu falei, que é quando uma reta encontra com a outra, em um único ponto só. Olha só. As retas, então, concorrentes. Duas retas são concorrentes quando elas possuírem um único ponto em comum. Tudo bem? Antes a gente viu que as retas vão possuir dois ou infinitos pontos em comum, tá? Aqui não. Aqui vai ser um único ponto só. Então, quando eu tiver um único ponto em comum, elas vão ser concorrentes. E quando isso acontece, ó, quando as retas concorrentes acontecem, elas formam entre si 4 ângulos, certo? E ângulos a gente já estudou, lembra? Elas vão formar 4 ângulos entre si. De acordo com as medidas desses ângulos, elas podem ser perpendiculares ou oblíquas, que é retas concorrentes oblíquas e perpendiculares que eu falei lá no início. Lembra? Então, olha só. A gente tem aqui a reta E e a reta M. Elas se encontram nesse ponto aqui e elas vão formar 4 ângulos. Ó. Esse ângulo aqui em vermelho, o ângulo verde em azul e o ângulo amarelo. Ela formou aqui os 4 ângulos, tá? E dependendo da medida desses ângulos, elas vão ser perpendiculares ou oblíquas. Que medida que vai ser esses ângulos, então? Olha só. Aqui, então, a gente tem as retas concorrentes oblíquas. Se os ângulos formados foram diferentes de 90 graus, elas vão ser chamadas de concorrentes oblíquas. Então, ó, essa aqui é um exemplo de uma reta concorrente oblíqua. A gente então tem uma reta aqui, cruzando com a outra, e eu tenho um ângulo aqui. Dá para observar bem fácil que esse ângulo não é igual a 90 graus. Porque o que é um ângulo de 90 graus? É você olhar aí no seu transferidor, ou nas aulas que a gente teve passadas. É um ângulo reto assim, ó, bem para cima e logo aqui do lado. Ó. É um ângulo desta forma, desse jeito. Tudo bem? Não importa se ela tiver um ângulo assim, obtuso, né? Um ângulo maior de 90 graus, ou um ângulo agudo, certo? Menor que 90 graus. Se já não for 90, ela vai representar a reta sendo oblíqua. Tudo bem? Olha então a próxima quando ela for de 90 graus. Presta atenção. Retas concorrentes perpendiculares. Tá? Quando os 4 ângulos formados por elas são iguais a 90 graus, elas vão ser chamadas de retas perpendiculares. Então eu tenho uma reta aqui, Z. Eu tenho uma outra reta aqui, X. Ó. Uma cortando a outra em um ponto. E nisso se formou um ângulo de 90 graus. Formou também outros 3 ângulos de 90 graus. Por quê? Imagina aí, ó. Se eu faço já um ângulo de 90, todos os outros ângulos também vão ser de 90 graus. Por quê, professor? Bem, porque uma volta inteira aqui de ângulo, se você olhar no seu transferidor, uma volta inteira de ângulo é igual a 360 graus. Se eu tenho, então, que uma parte aqui, que é 1/4 de volta, é igual a 90, todos os outros ângulos aqui também vão ter 1/4 de volta. Que a reta não vai chegar aqui até aqui e fazer uma curva estranha depois, né? Ela vai ser reta. Então, todos os outros ângulos aqui vão ser formados por 90 graus. E, se você for fazer a continha, 90 mais 90 mais 90 mais 90 é igual a 360 graus. Então, sempre quando a sua reta for perpendicular à outra, certo? For concorrentes perpendiculares, todos os ângulos formados entre elas vai ser de 90 graus.
E professor, por que esse ângulo aqui, ó, tá com essa bolinha e esse quadrado aqui? Bem, porque esse aqui é o símbolo que nós usamos na matemática para formar um ângulo de 90 graus. Sempre que aparecer esse símbolo assim, com um quadradinho, uma bolinha no meio, vai representar um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então, gente, essas aqui são todas as retas em relação às posições que nós vamos estudar. Tá? Se não entendeu, volta o vídeo e vê a explicação de novo, tudo bem? Lê lá no livro. No livro ele também explica para vocês como que é as retas e as posições delas. Tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula das retas paralelas e concorrentes. E vimos também outras retas que são as retas que estão em outras posições além dessas duas, tá? A gente explicou cada uma e definido como que elas vão surgir. Tudo bem, gente? Então, bons estudos e até a próxima aula.